Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um vídeo interessante aí do mês. Vocês já ouviram falar do mistério das pedras que se movem? Algo bem interessante. Então, roda a vinheta. Bom, durante anos, alguns cientistas ficaram bastante intrigados de um fato bem curioso que vem acontecendo no deserto da Califórnia, mais conhecido como Vale da Morte. Este vale ele fica numa depressão bem remota nos Estados Unidos, no deserto de Mojave, na Califórnia. E ele se estende por cerca de 225 quilômetros até chegar na divisa com o estado de Nevada. Só que um fato bastante curioso veio acontecendo neste lugar, né? Muitos cientistas eles perceberam que muitas pedras que existiam neste deserto, né, elas simplesmente mudavam de lugar. E isso fez perceber, né, que algo sobrenatural estava acontecendo neste lugar. E neste deserto, como ele é bastante árido, né, e bem quente, isso fez perceber, né, que alguns cientistas ficaram bastante curiosos com relação ao que estava acontecendo ali. E eles começaram a fazer alguns estudos e experimentos para tentar determinar o que estava movimentando estas pedras. E o mais curioso, né, desta história é que essas pedras elas fazem um rastro no deserto, como se alguém estivesse empurrando elas, né? Só que eles perceberam que não tinha qualquer tipo de movimentação humana ali, né? Normalmente, quando alguém faz esse tipo de movimento, teria que ter algum rastro, alguma pegada, né? E aquilo eles perceberam que poderia ser algo natural, mas eles não conseguiram explicar o porquê que aquilo estava acontecendo. Aí, na falta de alguma evidência direta, né, surgiram inúmeras teorias, dentre elas algumas que a ciência pode explicar, outros eventos sobrenaturais e até mesmo alguns de natureza humana. Alguns acreditaram que aquilo tratava-se de um espesso campo magnético que poderia fazer, né, com que essas pedras pudessem se movimentar de acordo com a atração de inúmeros corpos, justamente devido à rotação da Terra, ou até mesmo a força de alguns ventos fortes e de algas escorregadias. Para vocês terem uma ideia, aquilo era um lago, né? E em inúmeros períodos que houve enormes chuvas, né, este lago de grandes proporções, ele simplesmente secava e deixava algumas algas ali nessa região, fazendo com que o solo poderia ficar liso. Mas afinal, o que poderia fazer com que essas pedras se movimentassem, né? Afinal, tinham pedras com mais de 300 quilos. Bom, eu vou colocar um pequeno vídeo sobre este tema para que vocês vejam um pouquinho mais. As pedras ficam numa área onde se forma um lago, nas raras vezes em que chove na região semidesértica. Algumas delas chegam a pesar 300 quilos e mesmo assim se deslocam. O mistério já teve várias teorias exóticas, como o magnetismo da Terra e a vida extraterrestre, até que os pesquisadores puderam observar de perto o fenômeno. Tudo começa com a chuva. Durante a noite, a água se transforma em uma fina camada de gelo graças às temperaturas negativas, prendendo a base das pedras. Quando o sol aparece, o gelo derrete e ocorre o deslocamento de acordo com a inclinação do terreno. Assim, as pedras se movem e deixam seus rastros sobre a terra. A partir daí, né, como eles perceberam que existia algum tipo de movimento específico fazendo essas rochas se mexer, eles começaram a gravar, né, este fenômeno para que eles pudessem perceber se tinha algum tipo de força externa. E eles realmente ficaram maravilhados com a incrível força da natureza. Foi a partir daí que eles perceberam o que estava acontecendo, né? Este lago, em determinados períodos, né, de chuvas, ele era teoricamente alagado, né? E com as fortes secas, o que ocorria? A água simplesmente descia para a terra. E em determinados períodos do ano, né, quando ocorre uma baixa das temperaturas, né, o que ocorria? Formava uma grande camada de gelo embaixo dessas pedras. E como ele fica a cerca de 1.100 metros acima do nível do mar, e principalmente que ele é rodeado de montanhas, né, e a sua temperatura ela varia de acordo com o período, né, tanto de dia quanto de noite, essas temperaturas elas caíam abaixo de zero, né, fazendo com que a água pudesse ser congelada. E como essas pedras estavam para baixo desta camada de gelo, o que ocorria? Quando
os ventos fortes passavam por esta região, faziam com que as pedras fossem deslocadas gradativamente, né? Gerando um enorme rastro durante todo aquele período em que ocorria esta movimentação. A partir daí eles perceberam, né, que as noites eram bastante frias, né, e os dias eram ensolarados, o que fazia com que a água ela simplesmente congelasse e pela manhã elas ficassem derretidas em estado líquido, ou seja, fazendo com que a Terra absorvesse esta água. Então, através desse incrível trabalho de pesquisa, né, 3 cientistas acabaram desvendando este incrível mistério, formado por Ralph Lawrence, Richard Norris e seu irmão Jim Norris. E um deles era um engenheiro e conseguiu finalmente desvendar este incrível mistério. Então eles perceberam que algumas tempestades que ocorreram por volta do ano de 2013, eles criaram as condições perfeitas para que eles pudessem fazer com que essas pedras se movimentassem. Então este período ocorreu mais ou menos entre os anos de 2013 e 2014. Justamente no período que essas imagens conseguiram ser registradas, né? Que criaram um rastro de movimentação dessas pedras. E eles conseguiram registrar que essas rochas, elas se movimentavam de uma maneira incrível. Elas se arrastavam cerca de 5 a 6 vezes no período de 10 semanas. Então basicamente isso seria um trabalho de tartaruga, né? Como eles tinham todo o aparato tecnológico para poder registrar este feito que estava ocorrendo, né? Eles conseguiram comprovar que isso trata-se nada mais, nada menos do que um fenômeno da natureza. Mas vocês podem perceber que isso trata-se de um processo realmente fascinante, né? Onde o ser humano às vezes não consegue identificar determinadas coisas que acontecem na Terra e você precisa todo de um aparato tecnológico para comprovar determinadas teorias, né? Mas vocês podem perceber que esse processo é realmente incrível, né? Bom, gente, mais um mistério desvendado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido aí. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação desse canal e principalmente se inscreva para receber as nossas notificações. Lembrando, né, que toda semana eu sempre publico 2 vídeos aí. E na medida do possível que o canal está crescendo, eu sempre dou uma resposta para as pessoas que nos comentam sugestões de tema, né, que eu posso fazer nos próximos vídeos, beleza? Obrigado, galera, e até a próxima. Valeu!